Ressonância harmônica, a verdade que você não quer enxergar. Se você é ressonante, se você quer fazer a ressonância harmônica com o óleo Couto, uma ferramenta maravilhosa, então esse vídeo é para você. Vem comigo e fica aqui até o final, que eu vou fazer algumas explicações sobre alguns detalhes e também vou contar um pouco da minha história, da minha trajetória com a ressonância harmônica. Então vem comigo? Bom, primeiro, eu preciso explicar um pouquinho da ferramenta, porque tem pessoas que eu sei que não são ressonantes e que não querem entender. A ressonância ela é uma ferramenta com o objetivo de alcançar a iluminação espiritual. Ela foi idealizada pelo professor Hélio Couto, então qualquer dúvida a respeito sobre essa ferramenta, qualquer dúvida você pode entrar no site do professor Hélio Couto, heliocouto.com. E também, se você ainda não é ressonante e quiser se tornar um ressonante, você precisa assistir o Caminho das Palestras, que também é disponibilizado no site do professor Hélio Couto. E recomendo veemente que seja feito no próprio site do professor, ok? Bom, a ressonância harmônica ela é maravilhosa, só que o que acontece? As pessoas elas começam a entrar, a migrar para a ressonância harmônica com o objetivo de alcançar geralmente aquisições materiais, como o professor ele fala, casa, carro, apartamento. Mas a ressonância harmônica não é para se conseguir casa, carro, apartamento. Por quê, gente? Bom, é uma ferramenta de iluminação espiritual. Isso não quer dizer que você não vá conseguir depois que você comece com a ressonância harmônica. Só que o que acontece? As pessoas elas querem que as coisas aconteçam de imediato e não entendem que tem muitas coisas para serem limpas. Por exemplo, você sabe o que é cartaz? A cartaz, é justamente aquela limpeza que vai acontecer. Então, pode acontecer que a cartaz venha em forma de dor de cabeça, em alergia no corpo, em perdas financeiras e etc. Tudo isso é o seu corpo fazendo com que você o seu cérebro fazendo com que você crie situações para bloquear a sua expansão, ou seja, a autossabotagem, tá bom? A RH não é a ferramenta que traz as cartazes, entende? A RH é uma limpeza, só que as cartazes elas são provocadas na medida em que você vai se limpando, porque o seu próprio inconsciente, o seu próprio corpo, os seus próprios pensamentos vão criando meios de bloquear para que você não expanda. Porque nós estamos acostumados a sermos limitados e nós estamos aqui, numa caixinha. Quando a gente começa a fazer a RH, isso vai se expandindo, até que quando o objetivo que nós nos tornemos co-criador conscientes, quando isso acontecer, nós já não temos mais limitações, ok? Então, por que a RH ela não é uma ferramenta para você conquistar bens materiais, mas que isso vem? Primeiro, porque quando estamos no estado de co-criador consciente, ou seja, sabemos aquilo que estamos criando a todo momento, sabemos o que queremos, entendemos as nossas emoções profundamente e sabemos que elas são combustíveis para criar coisas maravilhosas ou coisas não tão legais, assim, nós começamos a criar também bens materiais com muita facilidade. Então, quem é ressonante e não conseguiu resultados e às vezes pensa, eu vou desistir porque isso só está me trazendo problemas, eu vou te explicar algumas questões, tá? Eu tenho aí uns 2 anos de ressonância, 2 ou 3 anos de ressonância. Eu já estou na minha 12ª onda, tive bastante conquistas materiais, mas eu não quero falar disso aqui para vocês. Por quê? Meu intuito é fazer com que você entenda como funciona a RH para que você possa melhorar o seu processo de aprofundamento nessa ferramenta maravilhosa e que é de muita luz, tá bom? Então, por que essa ferramenta é para iluminação, gente? Bom, primeiro porque, veja bem, se você tem uma mente limpa, uma mente que cocria coisas maravilhosas, uma mente que emana amor, que emana paz, um estado de equilíbrio, você cocria tudo que você quer para a tua vida, certo? E a iluminação é um estado de êxtase, onde você vai ter uma energia elevadíssima,
E nessa energia elevatíssima você está em sintonia com todas as coisas do universo. E isso vem para a tua vida. E quando você chega na iluminação, né, você não vai se preocupar tanto com a matéria. Né? Você não vai focar porque eu quero casa, porque eu quero carro, apartamento, porque isso vai vir para você instantaneamente. Né? Você vai ter ideais elevados, como por exemplo, né, o próprio professor fala, acabar com a fome mundial e etc e tal. Então, quando você entra na RH, mesmo que tenha esses fins materiais que você busca tanto na tua vida, né? E eu não estou julgando, não estou criticando, porque a princípio, quando eu comecei na ferramenta, uma das coisas que me fez entrar também, além da evolução espiritual, que eu sempre busquei muito isso, era também aquisições materiais, tá? Então eu vi na RH justamente isso, né? A evolução e a aquisição material. Só que a gente precisa entender como a ferramenta funciona na sua vida, funciona na minha vida, e que vai trazer resultados grandiosos para você, para mim e para todo mundo que participa, claro. Então assim, a RH não é mágica. Se você pensa que é mágica, que você entra na RH, as coisas vão acontecer do dia para noite, e que daqui você fez o caminho das palestras, você solicitou ali a sua onda, na primeira onda você já vai conseguir casa, carro, apartamento, você já vai conseguir se livrar de todas as crenças, você está enganado. Ah, cara, mas fulaninho conseguiu. Sim, fulaninho conseguiu, por quê? Pode ser que ele já estava bem trabalhado, não tinha muitas crenças, não tinha resistências, tá? Resistências geram autossabotagem, resistências atrapalham o processo e atrasam o processo. É como se você também inconscientemente estivesse pisando o pé no freio. O professor ele fala, não pisa no freio, que tudo para. Mas isso acontece, por quê? É inconsciente. Às vezes, na maioria das vezes é inconsciente. A gente fica com medo, a gente quer retrair, a gente quer desistir, a gente quer parar. Quando começa a doer, quando você começa a sentir, quando seu corpo, quando as coisas começam a bloquear, quando você percebe que o dinheiro para de entrar, quando você percebe que as pessoas estão se afastando, quando os relacionamentos que não estão alinhados começam a finalizar, aí você quer parar. E aí que tá a autossabotagem, porque aí quando você começa o processo, você precisa ter coragem de ir até o final, que o final é grandioso, tá bom? Então, não é mágica, não vai acontecer de forma mágica, embora muitas pessoas, né, consigam instantaneamente as coisas e consigam ultrapassar o processo com poucas ondas ou com uma semana de onda, né? Pode acontecer isso sim, porque cada processo é diferente, cada pessoa é diferente, tá? Então, aqui outra pergunta as pessoas elas começam a perguntar, começam a sofrer, começam a sei o que, e começam a perguntar, ai gente, eu perdi isso, aquilo, outro relacionamento, ai parece que tudo tá dando errado pra mim, o que eu tô fazendo? Ai, eu acho que eu vou parar o processo. Aí eu te digo, ao invés de você começar só a perguntar para as pessoas, que tal você pegar, tá? Com todo o amor do mundo, que tal você pegar e começar a assistir de novo os conteúdos do professor, porque a resposta que você quer tá lá. Que tal você começar a ler os livros que ele indicou, porque a resposta que você precisa tá lá. Então, nos livros que ele indica, né, fala da sombra, é a sua, por exemplo, você precisa entender, acolher as suas sombras para que você possa se iluminar e não rejeitar. Quanto mais você rejeita as suas sombras, mais elas vão ser potencializadas. E aí você não entende porque as coisas começam a dar errado na tua vida, porque tudo tá parado. Você entende? Então, quando você começa a querer as respostas de forma fácil, não estou julgando aqui, tá? Eu estou explicando para vocês que o caminho de você conseguir superar os obstáculos, os bloqueios que estão acontecendo na sua vida, é a busca, né? É ser um buscador. Ou seja, às vezes a gente tem o costume de ir lá e colocar, ah, mas isso aconteceu, nossa, que chato, o que eu tô vendo de errado? Mas aí você não tem a percepção de que se você ir lá e assistir os conteúdos novamente, se você for e começar a ler os livros que o professor está indicando, não ir pelo caminho mais fácil, que é você ir perguntar para outra pessoa que é ressonante, não, é ir pelo caminho correto, você pesquisar, você buscar, você ler, e aí as respostas vêm, e aí o seu consciente se expande e você passa daquele estágio para o próximo, é uma busca. Por isso que ele fala, é preciso estudar, ajudar e trabalhar, ou seja, estudar é importante, você precisa estudar. Quando você estuda, quando você lê, quando você
busca esse conhecimento, a sua consciência expande, o seu corpo entende e aquela parte de cartazes começa a ser mais leves, porque o seu corpo começa a parar de produzir bloqueios. Então, quando você procura essas respostas de forma muito fácil, né, apenas perguntando para outras pessoas, isso pode também te auto-sabotar. Por quê? Tem pessoas que estão passando pelo mesmo processo que você e que estão pensando das piores formas, entende? E aí começa a trazer mais situações que vão confirmar aquilo que você está pensando, tá? Negativamente. E aí que você pisa no freio com força, entende? Então o caminho é você ir buscando as respostas nos livros, nos estudos. O professor aí passa uma lista com mais de 30 livros, com mais de 30 filmes para você assistir. Você assistiu? Você entendeu os filmes que ele recomendou? Ah, não entendi, claro. Então vai lá, assiste de novo e vai pegando as percepções. Ah, mas eu assisti e não entendi. Então você coloca. Na maioria desses filmes você consegue encontrar uma resenha que explica o lado quântico da coisa, que explica o lado místico da coisa. E aí você começa a entender, ter uma outra percepção. É esse o caminho. E aí você vai evoluindo, vai cocriando, vai expandindo. Ok? É um processo que é gradual. Ou seja, são etapas. Você limpa suas crenças, você limpa padrões, você precisa se libertar de raiva, de mágoa, de ódio. Você começa a enxergar as suas sombras, você começa a perceber como você age com as outras pessoas, você começa a olhar para as outras pessoas e começa a enxergar as suas sombras nelas, porque na verdade a gente sempre fez isso, enxergamos as nossas sombras nelas. Só que esse processo é inconsciente. E quando você está na RH, você começa a perceber isso conscientemente. Né? Começa a ter aquelas percepções, as sombras daquelas pessoas começam a ressaltar nos teus olhos, né? Mas por quê? São as tuas sombras e você precisa olhar, enxergar, acolher e entender, porque é só assim que se ilumina as tuas sombras, né? Aí as pessoas falam, cara, mas quando é que eu vou me tornar um co-criador consciente? Quando você limpar crenças, autossabotagem, zona de conforto. Cara, mas eu não consigo me concentrar para ler o livro. Eu vou assistir um filme que o professor eu acho tão chato, eu não vou. Então você não vai passar, né? Você não vai passar para outra etapa, vai ficar preso ali, aquelas coisas vão continuar te atrapalhando, o sucesso não vem, dinheiro não vem, relacionamento não vem, as portas se fecham, tudo bloqueia, tudo atrapalha. Então essa a verdade da ressonância harmônica. Você precisa ter a consciência que você precisa fazer parte do processo. Não é só a ferramenta que vai fazer tudo. A ferramenta entra, a iluminação vem, né, as ondas, a energia é dispensada sim sobre o seu tubo neural, entra pelo seu cérebro, faz ali a limpeza, vai trazendo as coisas que estão ali escondidinhas no seu subconsciente para que você limpe. E você precisa agir. De que forma? Obviamente você precisa buscar auxílio também de outros profissionais. Claro, mas eu faço RH, não vou fazer mais nada. Gente, nós precisamos sim de um acompanhamento, de uma ajuda. Você precisa continuar estudando, continuar trabalhando e ajudando, porque aí sim a expansão vem, as coisas acontecem. E as cartazes ficam mais leves, porque você começa a olhar para aquilo que está te bloqueando e começa realmente permitir que seja limpo, que seja curado, que seja tratado. É essa a grande sacada da RH. Então, se você quer algo rápido, instantâneo e fácil, então a RH não é para você, porque você vai sentir, né? Você vai sentir o seu processo, você vai sentir as suas dores. Se você tem trauma, você vai revivenciar aquele trauma para ser curado, entende? Se você tem coisas ali que estão guardadinhas e que você não quer cutucar, aquilo vai ser remexido para trazer a cura, porque enquanto você tiver raiva, enquanto você tiver ódio, enquanto você tiver cheio de mimimi, cheio de preconceitos, você vai permanecer estagnado na sua zona de conforto e se auto-sabotando e não conseguindo alcançar prosperidade, alegria, felicidade, paz interior, relacionamentos incríveis, pessoas que estão alinhadas à sua energia, porque a sua energia está atraindo mais do mesmo, mais daquilo que você não quer, tá bom? É com muito carinho que eu gravei esse vídeo pra vocês, né? E eu vou dizer pra vocês um pouco agora do meu processo, como
está sendo o meu processo. Eu não quero que esse vídeo fique enorme. Já estamos aqui batendo os 15 minutos. E antes de eu falar do meu processo, se você não é inscrito aqui no meu canal, inscreve aqui no canal do YouTube, deixa seu comentário, né? Compartilha para pessoas que são ressonantes ou que têm vontade de fazer ressonância, para entender um pouquinho mais. E também vai lá no meu canal do YouTube, @ClariSantosMentor. E começa a me seguir, que eu trago muitos conteúdos bacanas para vocês. Além disso, né, eu trabalho como terapeuta, consteladora familiar, e ajudo muito nesse processo de expansão, né? De ajudar a ressignificar aí, traumas, medos e tudo mais, tá bom? Então vamos lá com o meu processo. Quem me acompanha aqui já sabe que eu sou advogada e que após a RH eu encontrei com o meu propósito de vida. Por quê, gente? Eu estava desalinhada. Não que, você fez e decidiu, migrei de profissão. Simples assim. Por quê? Quando eu entrei, né, para a faculdade, quando eu advogava, eu achava que aquilo era o sonho da minha vida, né? E eu até gostava. Mas chegou um momento em que eu me senti totalmente desfocada, porque tinha muitas coisas que me deixavam ali inconformada. E que quando eu atendi um cliente eu percebia realmente as minhas sombras, eu percebia muita coisa que eu não estava gostando. E que estava me estressando, me deixando insatisfeita, trazendo estresse. E eu comecei a buscar. Primeira RH, as coisas começaram realmente a deslanchar, clientes a aparecer, muitas coisas começaram a acontecer. Mas aí eu comecei a estudar, comecei a ler, a estudar, e comecei meu processo de autoconhecimento. Como as pessoas sabem, eu comecei pela numerologia, onde eu descobri porque eu não estava alinhada com a minha profissão atual. Eu comecei a estudar mais o esotérico, o místico, né, o quântico. E daí por diante eu comecei a entender que aquilo estava me fazendo mais feliz, né? Eu comecei a fazer mapas numerológicos, secundariamente a advocacia. E eu percebi que eu estava muito mais feliz, muito mais satisfeita, muito mais condizente com o meu propósito na numerologia do que na advocacia. E aos poucos eu comecei esse passo de transição. A partir do momento que você começa a estudar e você começa a gostar de algo, você percebe que você quer mais. E aí você começa a se especializar, você começa a buscar outras formas. E cá estou eu, né? Totalmente na terapia, trabalhando com o que eu amo, a constelação familiar, com as mentorias e tudo mais. Migrei totalmente da advocacia para o ramo das terapias. E eu estou feliz porque está alinhada com a minha missão de vida, com o meu propósito. Mas eu vou dizer para vocês, se eu simplesmente tivesse percebido que eu não estava mais alinhada à advocacia, e mesmo assim eu me faltasse coragem para mudar para aquilo que me traz felicidade, e principalmente, gente, me traz prosperidade porque eu estou alinhada com aquilo, com o meu propósito, eu estou alinhada com aquilo que me faz feliz, que eu amo, que eu vejo que não é um peso para mim, não é uma carga. Eu posso passar o dia inteiro trabalhando, eu posso passar o dia inteiro gravando vídeo, falando que aquilo é leve para mim. Eu consigo sentar, eu consigo estudar de forma leve, agradável. Coisa que já não estava acontecendo direito para mim. Eu sentava, eu ia estudar, ficava maçante. Eu ia atender um cliente, ficava maçante. Ia fazer uma petição, ficava maçante. Se eu não tivesse essa coragem de mudar, você acha que o meu processo ia evoluir? Não ia evoluir. Por quê? Porque simples, eu estava continuando na minha zona de conforto, na minha autossabotagem, no meu medo. Eu ia continuar com uma profissão onde eu não estava me sentindo mais feliz, onde consequentemente por eu não estar me sentindo bem fazendo aquilo, eu iria ser bem mal remunerada, como já estava acontecendo, e ia atrasar o meu processo. Então é preciso coragem para você mudar, para você fazer aquilo que é preciso, sem medo. Claro, mas pessoas se afastaram, perdi muitos amigos, principalmente amigos que o direito me trouxe, a maioria foi embora. Pessoas que estavam comigo por conta, que achavam que eu não ia mudar, começaram a desaparecer por conta que não aceitaram mais a minha nova versão.
Ah, mas foi difícil. Fui muito criticada. Fui criticada pela família, pai, mãe, irmãos, um monte de gente dizendo que eu tava virando macumbeira, dizendo que eu tava e quando eu falo isso, gente, de que eu tava virando macumbeira, eu não tô falando com nenhum preconceito, tá? Eu falo isso o que eu ouvi das pessoas, né? Falando que eu endoidei, falando que eu tava largando uma profissão de muito vislumbre pra seguir algo que isso era passageiro, que eu não tava bem. Houve muita coisa das pessoas, principalmente das pessoas que você ama, você ouve isso, porque elas não entendem o seu processo. E tá tudo bem, é natural isso. Muitas vezes eu chorava, eu ficava triste, porque, nossa, ninguém entende o que eu quero. Mas eu não desanimei. Eu continuei a minha proposta, falei, é isso que eu quero, e quem vai viver a minha vida sou eu. Não é mais ninguém, não é parente, não é família, não é amigos, não é eles que vai viver a sua vida, não é eles que sabem a sua dor quando você chega no seu quarto, quando você deita no travesseiro e você fala, nossa, eu não quero mais isso, eu não quero mais isso, eu não quero mais isso pra minha vida. Sabe? Não é ninguém que vai viver isso por você, é você. Então, quando você protela de tomar uma decisão que você sabe que é importante por causa de fulaninho, por causa de cicrano, você está atrasando o seu processo. Então, quando você tomar uma decisão, tome essa decisão por você. Críticas veio, amizades foram embora, né? Muitas pessoas, muitos julgamentos, mas eu comecei a entender que isso era delas, não era meu, que eu devia estar alinhado àquilo que eu queria e que eu devia dar um passo constantemente na minha vida. Busquei a ajuda de outros profissionais da terapia para acompanhar o meu desenvolvimento, para me ajudar, sim. Por isso que eu falo, é importante. Às vezes você pede lá no seu RH, eu quero curar, né, tal trauma. Aí vem alguém e fala, olha, eu tenho... De repente aparece assim pra você, né, alguém, um anúncio, algo do tipo que fala exatamente sobre aquela cura que pode te ajudar, sobre o processo que pode ajudar você a curar a sua criança ferida. E aí você fala, não, tô fazendo RH, não vou fazer isso não. Aí de novo, aparece aquilo pra você. Aí você fala, não vou fazer não, porque não precisa. E você acha que a RH usa de que forma pra trazer? Pessoas, acontecimento, coisas, possibilidades. E aí você trava na sua zona de conforto, no seu bloqueio, porque você acha que a ferramenta vai fazer exatamente tudo por você. Que quando chega a oportunidade para você, você tem que também dar o seu passo para que transforme a sua vida. Você acha que eu teria me autoconhecido se eu só ficasse esperando, lendo só os livros que o professor fala, assistindo só os filmes e assistindo? Você acha? É claro que não, gente. Isso traz conhecimento, traz expansão e muita coisa. Mas, quando chegou a oportunidade de eu aprender a numerologia e tudo mais, eu abracei e eu me conheci. Eu entendi o que eu precisava fazer e fiz. Quando chegou a oportunidade de eu fazer um outro curso de terapia, né, pra mim voltar a minha conexão e tudo mais, eu fiz. Quando chegou a oportunidade de algum terapeuta me ajudar no meu tratamento, e que eu vi que era o que eu tava buscando, eu fui lá e abracei. Então você precisa enxergar o seu processo como evolutivo e não involutivo. Quando você percebe, você começa a receber ajuda. E a ajuda vem de diversas formas. Vem num livro que você recebe, que você lê, que você compra e a informação está ali te trazendo clareza. Vem num filme que de repente você assiste e te traz a informação, a confirmação. Vem numas horas iguais. Vem num vídeo que de repente você pega e assiste. Esse vídeo mesmo que eu estou gravando aqui vai servir de luz, de clareza para muitas pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem. Vem por meio de uma pessoa, de um amigo, de um profissional. Vem por meio até mesmo daquela pessoa que você olha e fala, nossa, que pessoa chata, eu não gosto dessa pessoa. E aí você percebe que aquela pessoa é justamente você. É o seu conscientemente o seu oposto,
mas não é o seu oposto. É aquilo que você tem, que você precisa trabalhar. Então é muito mais profundo. Sim. Gente, eu queimei aparelho de roteador com pensamento, porque eu tava agindo negativo. E aí começou a chover e eu falei, só falta a internet cair, vou desligar aqui o aparelho para não queimar. Eu desliguei o aparelho. Na hora que eu desliguei, quando eu fui ligar de novo, o aparelho não pegou. Eu queimei literalmente o aparelho desligado da tomada, com um pensamento negativo, porque eu não cancelei. Ai, cara, nossa, perdi dinheiro. Gente, muitas coisas acontecem nesse processo. Adoeci por causa de pensamentos, que a gente não cancela, pensamentos negativos. Sim, tudo isso aconteceu comigo. Mas também eu posso dizer pra você que é transformador. A Clary de 2 anos atrás não é a mesma de hoje. Maturidade, sabedoria, inteligência, capacidades, também mais sensitiva, despertando os meus dons, as minhas potencialidades. Eu sou uma pessoa grata, alegre, feliz, próspera. Consegui sim muitas coisas materiais, mas como eu falei, esse vídeo não é para falar das minhas conquistas materiais, mas eu quero falar aqui muito das minhas conquistas realmente como pessoa, porque quando você entende isso, você muda. Nesse processo, gente, eu abri loja de roupa, durou 2 meses, é aquela coisa que o professor Eli fala, você está buscando algo, mas você não sabe o que você busca, aí você acha que porque todo mundo está fazendo, você também vai ter retorno, e aí você vai lá e faz, mas você não tem o conhecimento do mercado, você não tem o conhecimento da coisa. Então eu abri loja de roupa, aí veio a pandemia, 2 meses, bem no início, fali, fechei a loja. Não tive prejuízo assim, digamos, porque eu consegui vender tudo depois, né, e recuperei o dinheiro investido. Também abri um restaurante. O restaurante foi muito bom, não tenho que reclamar em relação ao faturamento de restaurante e tudo mais. Mas adivinhe só, eu já estava nessa minha caminhada de terapias que eu amava, já estava crescendo, desenvolvimento, expansão, tendo muita prosperidade. E o que eu fiz? A minha mente me sabotou. Eu acho que eu preciso abrir, eu acho que eu não vou conseguir crescer tanto quanto se eu tiver um outro comércio. Então eu tenho que abrir um outro comércio, eu tenho que abrir um comércio. Mas isso era uma crença minha, que não permitia eu enxergar que o sucesso, ele vem quando a gente ama, quando a gente coloca o nosso coração, que as coisas crescem de uma forma gigantesca quando a gente bota o nosso coração. E aí eu fui lá e abri o restaurante. Consequentemente, quando eu abri o restaurante, eu fiquei sem tempo de fazer o que eu amo. Acabou que eu parei de fazer postagem, comecei a rejeitar clientes, meus amores, rejeitei nas terapias, então eu comecei a rejeitar os clientes, parei de gravar vídeo, parei de fazer conteúdo, parei realmente de fazer aquilo que eu gosto. Consequentemente, eu comecei a ficar estressado no restaurante, comecei a ficar triste, comecei a fazer as coisas sem amor. E olha ali as minhas sombras aparecendo. Foram 8 meses que eu fiquei nesse restaurante. E eu consegui ver tudo o que eu precisava trabalhar ainda mais. Trabalhar crenças, limitações, principalmente merecimento. E principalmente aceitação. Porque no fundo em mim emanava aquela crença de que eu precisava validar os meus pais sendo uma empresária num ramo que fosse aceito por eles. Olha só que loucura. Eu cheguei no meu limite, eu falei, não, eu não quero mais. Eu chorava, eu falava, eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais. Eu vou embora, eu não quero mais, vou fechar esse restaurante, eu não quero mais. E aí, a espiritualidade, ela é linda, né? Sempre me ajudando, sempre comigo, e eu sempre continuei no meu processo de cura. Mesmo quando eu estava naquele momento ali de loucura, né? Crise existencial, eu falei, não, eu tenho que dar um basta. E eu tenho que saber o que eu quero pra minha vida. E não ir mais, não vou mais, porque eu tenho crenças ou porque eu acho que eu preciso validar o pensamento de alguém. Eu sei exatamente o que eu quero e eu vou continuar com o que eu quero. E o que eu queria era isso.
Tá aqui falando pra vocês, né? Trabalhando com as terapias que eu amo. E sim, eu fechei o restaurante. A gente já tinha pegado uma empresa com 70 e poucas pessoas para servir marmitas, né? E eu falei, vou fechar. Eu fechei o restaurante, vendi tudo, fechei, entreguei as empresas. E pra mim foi uma libertação. As pessoas, cara, você é louca. Você toda hora fica pulando de galho em galho, você vai pra um estado, vai pra outro, você tava com um restaurante, você tava tendo os clientes porque você fez isso, rapaz. Mas as pessoas não entendem o que passa dentro de você, né? As pessoas não entendem. E eu senti um chamado aqui no meu coração que eu precisava voltar a fazer o que eu amo. Eu precisava levar a minha voz para muitas pessoas. E isso era mais forte, isso me chamava. E eu sabia que eu tinha que vivenciar o meu propósito. E que era agora. Eu não podia esperar mais. E que eu tinha que finalizar com tudo aquilo que já não estava mais sendo acréscimo na minha vida. E eu tomei coragem e finalizei. E aqui estou eu, vivendo meu propósito. É claro que eu tenho um esposo maravilhoso que me ajuda muito. Ele também é ressonante. E ele apoia muito as minhas decisões, assim como eu apoio muito as decisões dele. Isso pra mim é muito importante ter o apoio dele. Porque nesse processo a gente geralmente está sozinho. Eu digo sozinho no sentido de pessoas próximas, né, não entenderem. Mas a evolução, ela é individual. Mas ter o apoio dele na minha vida faz toda a diferença. Faz toda a diferença porque ele apoia as minhas loucuras, que para os outros é loucuras, né, mas pra gente não. É uma sensata a fazer. E cá estou, feliz, em paz, realizada, fazendo o que amo, com muita prosperidade também. Por que não? A prosperidade, ela é disponível no universo, porque o Criador quer que sejamos abundantes. Você veja o tanto de água. Os pássaros, né, são alimentados com a natureza e tudo mais. Então, essa prosperidade, essa abundância é para nós. Nós que não nos sentimos merecedores. E por isso que é importante trabalhar as crenças, trabalhar os medos, a autossabotagem e a zona de conforto. Tá bom? Se você tem dúvida, você que escreve aqui nesse vídeo os comentários o que você gostaria que eu trouxesse, que eu gravasse aqui de vídeo pra vocês, que eu vou trazer. Tá bom, meus queridos? E você tenha uma vida abençoada, porque você é uma bênção. Não se esqueça disso. E que esse processo, ele é lindo e transformador.